mapa mental, vamos falar sobre a extinção dos atos administrativos e, em alguns casos, até que não é necessariamente extinção, mas está relacionado ao fim de um ato administrativo. Então, aqui eu deixei um dinossaurozinho, esboço de um dinossauro com um cometa aqui, para ilustrar a extinção. Eu uso muito esse desenho aí, ou uma versão desse desenho nos meus mapas, para quando eu quero representar a extinção. Então, quais são as formas? Nós temos a cassação, a anulação, a revogação, a caducidade, a extinção natural, objetiva, a renúncia, a contraposição, e ali a convalidação, que não é necessariamente uma forma de extinção. Vamos falar sobre cada uma. A anulação. A anulação, ela acontece, ela extingue um ato administrativo, né? Quando ele tem uma ilegalidade, né? E aí, quem que faz essa anulação? A própria administração anula, pode anular de ofício, ela vai lá e percebe que fez algo que estava ilegal, praticou um ato que era ilegal, ela vai lá e anula aquele ato. Ou o judiciário foi provocado, fala, a administração fez tal ato que é ilegal, ele verifica de fato é aquilo e fala, não, anula esse ato porque ele é ilegal, né? Então, ele é considerado inválido. Então, a ilegalidade, ela é estunque está relacionado àquela questão assim, tunque, você bate na testa, então, joga para trás a pessoa, né? Não sei se vocês já viram essa dica. Então, bateu na testa, jogou para trás. Então, ela beneficia, ela vai agir retroativamente, volta para o passado, por isso a setinha para trás. Agora, se esse ato ele já beneficiou alguém, aí ele não retroage, né? Tem casos para se avaliar na situação se já teve os efeitos de beneficiar alguém ou não, para avaliar se vai retroagir ou não. A anulação, o poder de anular os atos, ele decai em 5 anos. Então, se for lá e não fizer em 5 anos, por exemplo, principalmente um ato, os atos que vão ter efeitos ali, a anulação já não é mais possível, né? Já não é possível ser feita. A revogação é uma outra forma de extinção de um ato, o ato deixa de existir, a revogação. Mas aí, quando você tem um ato que ele é válido, ele sim seguiu as leis, ele é um ato válido, essa revogação, ela é discricionária, tá? Então, a administração, ela pode ou não revogar, porque essa revogação vai ser por interesse, né? Ela vai revogar um ato que já seja inconveniente ou inoportuno, que já não é mais oportuno existir. Aí, ela tem um efeito ex nunc, então ela atua em relação ao futuro. Então, você tem lá a pessoinha aqui, ex nunc bate na nuca, então você empurra para frente, tem um efeito no futuro. Então, quem pratica a revogação é só a própria administração, porque ela vai dizer qual ato que já não é conveniente para ela e não é oportuno mais para ela, ela não quer mais que aconteça. Essa revogação, ela pode ser parcial ou total, e aí temos 2 nomezinhos associados. A derrogação, que seria essa revogação, ela pode ser parcial ou total. A aberrogação, ela desfaz somente alguns efeitos próprios, tá? Então, são relacionados aqui, por isso eu puxei como ramos da revogação. Então, você não pode revogar, tá? Nesse vermelhinho aqui, nós temos as situações que não são possíveis, os atos que não são possíveis de serem revogados. Os atos que são vinculados, então, eles já tinham todos os requisitos estabelecidos numa lei, num normativo, cumpriu aqueles requisitos, ele não pode ser revogado, né? Que você não está nessa margem de discricionariedade que a administração tem, porque é um ato vinculado. Também não se revoga os atos que já exauriram seus efeitos, já fez o que tinha de fazer. Não tem por que eu revogar, não tem sentido fazer essa revogação, ele já produziu todos os seus efeitos. Ou os atos que exauriram a competência relativa ao objeto, aquilo já aconteceu, o objeto já existiu, deixou de existir, né? Já não tem mais o que fazer se é uma revogação, então algo discricionário. Então, também não pode ser revogados atos que integram procedimentos, porque você estaria revogando o procedimento em si,
e atos que geram direito adquirido, né? Que também o direito adquirido já foi adquirido, né? A caducidade. A caducidade acontece quando você tem uma lei nova e aí aquela anterior, às vezes já não é mais compatível, ela caduca, né? Então, você tem uma chamada de invalidade ou ilegalidade superveniente. Então, que uma ilegalidade ou invalidade daquele ato que vem por um outro ato que se sobrepôs, né? Então, ela vai ter lá um conflito entre os atos, né? Um conflito do ato em si. Aí, a contraposição. A contraposição tá conectada aqui à caducidade, por isso eu deixei elas bem próximas. A contraposição é quando você tem uma edição posterior de um ato que contrapõe um ato anterior. Então, quando você tem, por exemplo, uma exoneração e uma nomeação, né? A nomeação, você tem um ato que colocou uma pessoa lá, a exoneração que tirou. Então, você tem uma contraposição de atos, né? Então, você tem uma edição de um ato posterior, que foi feito depois, que se contrapõe a um ato que foi feito anterior. A renúncia acontece quando o beneficiário abre mão ali de algo, você tem uma renúncia e pode ser a extinção de um ato administrativo. A extinção, ela pode ser natural quando o ato já cumpriu seus efeitos, né? Já terminou aquilo ali e ponto. Extinguiu o ato. Ela pode ser subjetiva, que está quando o sujeito, essa extinção é do sujeito, o sujeito deixou de existir, e pode ser uma extinção objetiva quando o objeto deixou de existir, né? Então, são duas possibilidades. Uma se o sujeito deixou de existir, outra se o objeto deixou de existir, ocorreu aquela extinção do ato. Nós temos a cassação. A cassação, ela acontece quando nós temos um ato que é válido, mas ocorreu um descumprimento de condições. Tinha ali condições para serem observadas e aquelas condições não foram observadas. Então, ela é uma sanção. Lembra? Cassação é uma sanção. Você lembrar isso já ajuda muito. Cassação, sanção. Então, é o caso da CNH, quando o motorista excede um limite de pontos, ele perde ali considerado que perde a CNH, ele não pode dirigir, foi feita uma cassação daquela certidão nacional de habilitação daquele motorista. E aí, relacionada à extinção, eu deixei aqui uma notinha no canto inferior direito sobre a convalidação. A convalidação, o que é? A convalidação, ela visa corrigir vícios sanáveis dos atos administrativos. Então, aquele ato tem algum vício, algum defeito ali que é possível de corrigir. Esses defeitos que são sanáveis, esses vícios sanáveis, são vícios na forma, às vezes não foi feita naquela forma, naquele padrão que era necessário, naquele formato necessário. É possível corrigir isso, né? Então, aquele ato não descumpria outra questão, é só o jeito que foi feito que foi errado. Então, é possível corrigir aquele vício. A competência também é possível de corrigir. Então, assim, quem emitiu aquele ato, quem praticou aquele ato, não era competente. Mas se quem era competente vai lá e convalida aquele ato, aquele vício foi corrigido. Então, aqui se usa, às vezes, como dica para lembrar isso, que o foco, ele é sanável, né? Você consegue corrigir a forma e a competência. Então, é um ato que poderia ser extinto, mas que está sendo validado, né? E aí não está sendo extinto, por isso que eu coloquei aqui, ou não, né? Que pode ser extinção ou não. Então, a convalidação, ela tem efeitos extunc, porque ela volta, se você convalidou um ato, ele está válido desde o início, desde quando ele nasceu, por isso ele tem efeitos retroativos. As condições é que, então, o vício seja sanável e é que a decisão seja discricionária, né? Não tá algo que, tá na lei que você não pode fazer, não pode convalidar, não pode convalidar, mas se você pode convalidar, é discricionária essa decisão, é possível, sim, ser feita essa convalidação. E outra questão é que ele não pode, essa convalidação não pode lesionar o interesse público, porque o fim da administração pública é atender o interesse público e também não pode causar prejuízos a terceiros essa convalidação. Acho que essas são as principais características, as
formas de extinção e suas características. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bons estudos e até o próximo Mapa Mental Explicado.